O Campo está de volta, a gente vai começar agora a nossa prorrogação aqui, o terceiro bloco. E já para poder dar a nossa finalizada, né, já começar a nos despedir, vamos falar de tabela de classificação. Atualizar a nossa tabela. Então põe no ar, Thiagão, pra gente, ver a tabela aí. Até aqui o Cruzeiro continua líder, né, absoluto, não teve jeito. A rodada foi, ainda que ruim, né, foi boa, né? Pro Cruzeiro, o único ruim foi ter perdido um clássico. Pra time não é bom perder um clássico, mas... A rodada foi muito interessante, tirando o Cruzeiro e São Paulo, até o 10º colocado, todo mundo ganhou. Tirando o Cruzeiro e São Paulo, né, que são os dois líderes, perderam os clássicos regionais, até o 10º colocado todo mundo ganhou. Então o Fluminense que empatou, né? O Fluminense que empatou com o Flamengo, mas... Era clássico também. É clássico aquela também. coisa, né? E também teve a reclamação depois do Fred, né? Disse que não tá faltando alguém para correr, um time para correr. Talvez ele precise, ele mesmo, um pouco mais correr, né? Com certeza. Vamos dar agora aquela passada na tabela. O Cruzeiro segue líder, como eu já disse, tem 49 pontos. Fez a manutenção da vantagem para o São Paulo, que segue em segundo com 42. Em terceiro tem o Inter, que venceu um jogo debaixo de intensa chuva em Curitiba, foi a 41. O Corinthians é o quarto colocado com 40, venceu o São Paulo no Clássico. E agora fora do G4, é a galera que tá brigando, né? Tentando escalar o monte. Temos o Grêmio em quinto com 39 pontos, o Atlético Mineiro com 37, o Fluminense é o sétimo com 36, o Sport o oitavo com 35, segue em nono o Santos com 33 e fechando a primeira página o Goiás, que é o 10º com 30. Virando a página, começa a parte de baixo. O Flamengo é o 11º com 30 também, perde no Goiás no saldo de gols. E que perda, né? Tem menos 7 o Flamengo. É engraçado que do outro lado o Sport tem menos 6, mas é o oitavo, né? É o oitavo, exatamente. É impressionante como o time que tem uma defesa fraca, mas mesmo assim ainda consegue ganhar os jogos. Diria que o Sport tem um fator Neto Baiano. Em 12º tem o Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Inter, tem 28 pontos. O 13º é o Figueirense com 26. E a partir de agora começa aquela briga de foice, né? O Vitória é o 14º, tem 24. Aí começa Chapecoense em 15º, também com 24. Perde por pouquinho no saldo de gols. O Botafogo é o 16º com 23. E os seus co-irmãos de 23 pontos. Coritiba, Bahia e Criciúma. Todos com 23 pontos também, com diferenças no saldo de gols. E o Palmeiras fecha a classificação, está segurando a lanterna com 22 pontos. E aí fica aquele destaque que a gente falou um pouquinho antes. Do 14º ao 20º, são 2 pontos de separação. É uma distância muito pequena. Mas né? Mostra que a briga vai ser acesa contra o rebaixamento. Que draga, hein? Que draga. Do 14º ao 20º, são 5 clubes grandes. Vitória, você tem Botafogo, você tem Curitiba, você tem Palmeiras, você tem Bahia. 5 clubes Dentre os que estão nessa briga, só Chapecoense e Criciúma não foram campeões nacionais. Times de representatividade, né? É impressionante como os clubes grandes no Brasil estão mal gerenciados. É impressionante. E aí está o resultado, você vê na tabela. O resultado da falta de critério dos diretores, dos diretores técnicos, está aí. Os 5 clubes grandes do Brasil estão disputando para não cair. Hoje o futebol sempre foi, mas hoje a gente vê ainda mais, é usado muito para política, né? Eu me elegi, eu entrei e vou colocar o meu primo, meu amigo, alguém para ser o diretor da base, para ser o diretor de marketing, para ser o diretor... Isso acaba que a gente vê o que está acontecendo com os times. Brigas entre diretorias, anterior, atual e o futuro, quem quer. Isso ocorre muito no Grêmio até hoje, né? A dinastia do Fábio Koff contra seus opositores ali Eu me esqueço o nome agora, mas vale lembrar. Com certeza. E a gente vê a entidade máxima do futebol brasileiro, CBF, no mesmo rumo. Né? Hoje são poucos os clubes brasileiros que têm uma diretoria com um pulso mais firme. Quantas diretorias a gente vê direto, né? Os times perdendo mando de campos por causa de selvagens que vão aos estádios, inclusive vale ressaltar que Cruzeiro e Atlético podem ser julgados, né, por essas questões também, quanto selvagens vão aos estádios, prejudicando seus próprios times. E o que a diretoria faz para isso?
continua, a maioria, não são todos, continua fornecendo ingressos para essas torcidas irem lá vandalizar, depredar os seus estádios e fazendo o que deixar do jeito que acontece. A gente tem um Palmeiras que acaba de subir para a Série B, acaba de subir para a Série A, onde todo mundo pensa, vai subir estruturado, vai subir empolgado para ganhar, para pelo menos ficar no meio da tabela. Já está na lanterna novamente. E não é uma lanterna momentânea, já esteve na lanterna rodadas anteriores. Pode até ser que saia. Uma vitória joga lá para 14º. Dada a bagunça que está naquela região. Mas tem um problema do Palmeiras, né? Bom, terceiro técnico, o Dorival Júnior. Gilson Kleina, aí veio o interino, depois veio o Gareca, aí agora vem o Dorival Júnior. Não tem jeito de dar jeito. Cara, o Palmeiras está se formando na escola Flamengo de queimar técnicos, né? E tem Aquela outro coisa problema. Tem outro problema do Palmeiras. No jogo do Palmeiras de Goiás, do primeiro turno, somente 3 jogadores jogaram esse jogo de agora. Que é o Diogo, o Josimar e o Lúcio. Goleiro já queimaram um. E outra, né? Fica aquela coisa, o Palmeiras, será que caindo vai se socializar a AFA, né? A Associação Futebol Argentina, porque o tanto de argentino que tem ali. Trouxeram um técnico argentino, deixaram ele contratar vários jogadores que ele dizia de confiança, não deram também o voto de confiança para o técnico. Não é simples chegar num time onde você fala uma outra língua, uma outra estrutura, um outro jeito de trabalhar e sair ganhando jogos. A própria cultura de futebol é diferente, né? O futebol argentino é muito mais pegado que o brasileiro. Inclusive, o nível técnico de estrutura lá é bem menor. Gramado ruim, estádio apertado, aquela torcida inteira gritando o jogo inteiro no seu ouvido. É outra coisa. É complicado. Mas sobre o Palmeiras, por exemplo, perdeu Allan Kardec, perdeu um outro jogador agora, tinha uma negociação que estava entre Palmeiras e um outro time, perdeu também. Entrou em briguinhas com Corinthians, briguinhas com São Paulo, em vez de olhar para o próprio umbigo, cuidar do seu time, cuidar da sua casa, foi querer cuidar da grama do vizinho. Né? Você mostra que a diretoria está bagunçada, o time vai entrar bagunçado em campo. Botafogo, que está em os salários em dia, tá jogando assim, apesar daquela raiva, daquele descontentamento do jogador, ainda tá jogando um futebolzinho. Melhor que o do Palmeiras, que tem salário em dia. É complicado. Então, agora a gente está chegando ao nosso palpitômetro. Já é tradição no Extracampo, né? Vocês que vão dar aquela tramela, falar o que vai achar da rodada seguinte, o que vai acontecer. Então, vamos a isso. Os próximos jogos. Minha fama aqui não é muito boa, não. A gente sabe bem disso. Minha fama é reversa. A gente vai ver agora na tela os próximos jogos da rodada. Vamos abrir agora com o jogo do líder, o Cruzeiro, que viaja até Curitiba para enfrentar o Coxa, no Couto Pereira. Roger, o que você acha desse jogo? Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro também ganha. Certeza. Seguindo nosso cronograma, a gente tem Internacional e Criciúma no Beira-Rio. Jefferson. É complicado o time do Internacional, hein? Mas eu vou dar um voto pro time do Internacional. A gente nunca sabe quando eles vão ganhar. Eu vou de Inter. Criciúma é vice-lanterna, né? Internacional não ganha. Empate com gol de Paulo Baier, 1-1. Ousado. Bahia e Sport, outra briga distinta, né? O Sport tenta subir, o Bahia quer escapar ali. Promessa de jogão, né? O Sport quer subir mesmo. Então, eu acho que o Bahia precisa muito subir. Então, eu acho que nesse jogo vai dar Bahia. Certeza. Tô com Bahia também. Sim. A galera apostando no poder do Vatapá da Fonte Nova. Temos agora na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Paranaense. Um duelo regional, né? Aí eu vou de Chapecoense. Tá surpreendendo, tá jogando um futebolzinho legal de torcer para um time não cair. Eu vou de Chapecoense nesse jogo aí. Eu fico impressionado que o time do Atlético Paranaense ele tem jovens talentos que são muito bons, mas não consegue dar liga. Eu vou de Chapecoense também. Também. Outro duelo importante, briga direta por G4, Fluminense e Grêmio. Empate. O jogo... Filipão com 20 jogadores atrás. Estacionar o ônibus na área, né? Deixar acreditar no Barcos, né? Lá na frente tá o Grêmio 0 já. Fluminense acha um golzinho da Fluminense. Da Fluminense esse jogo. Com certeza. Duelo pela liderança, o São Paulo quer tirar 7 pontos de vantagem e recebe o Flamengo no Morumbi. Aí vai ser um jogo bom. O Flamengo vem subindo muito de produção com o Luxemburgo. Teve 3 jogos maus agora, né? Empatou com o Fluminense, perdeu 2. Mas eu acho que nesse jogo vai dar São Paulo. O quarteto tá de volta, eu acho que vai dar São Paulo. O quarteto volta após 2 derrotas. São Paulo precisa
ganhar de novo para continuar ali na perseguição. Mas, não sei, tá dando muita zebra esse brasileiro, eu vou de empate esse jogo aí. Com certeza. Rapidinho, jogo rápido agora. Figueirense e Corinthians. Eu vou ajudar Figueirense. Vamos pro retorno. Figueirense também. Botafogo e Goiás. Botafogo. Botafogo. Palmeiras e Vitória. 3x3. 3x3. Arriscou um placar ainda. 3x3. Da Vitória. E fechando a rodada 24, Atlético Mineiro e Santos. Atlético. Independência, fator casa. Acho que vai dar casa mesmo, o Atlético. Vai dar casa. Com certeza, tá aí a nossa tramela, né? A gente viu que vai ser uma rodada intrincada, duelos tanto embaixo quanto em cima, como tem sido em todo o campeonato. Só que dessa vez mais acentuado, como é o caso de... A gente viu, deixa eu conferir aqui na minha colinha, a gente tem Palmeiras e Vitória. Briga dos dois que se inverteram na lanterna que vão Trocaram de lugar, né? que vão se pegar diretamente. Um panorama geral. Opinião rapidinha para finalizar da próxima rodada. Eu acho que vai manter mais ou menos a mesma pegada. Como muito tranquilo, eu acho, a vitória do Cruzeiro lá. Vai continuar os 7 pontos, né, de diferença, mas vai dar uma pimentada ali. A gente tem Santos e Atlético brigando pelo G4, para encostar no G4. Grêmio e Fluminense para encostar no G4. Acho que vai ser um jogo que vai dar um ar diferente para a rodada aí e começar... Os dois jogos que eu acho que tem promessa de jogão. Atlético e Santos e Fluminense e Grêmio. Para mim tem ar de jogão. O Santos vem jogando bem, pelo menos dentro de casa. Fora de casa não joga tão bem e tem necessidade de jogar bem fora de casa. Então pega o Atlético que ganhou um clássico e está com moral. E tem o Grêmio que vem na ascensão, não perde nos últimos 7 jogos, não perdeu jogos. Então vem nessa posição boa, e o Fluminense que vem caindo muito de produção. Então precisa voltar a ganhar. O Fluminense, dentre os times inconstantes do campeonato, talvez é o maior, né? Apesar que agora o Fred voltou a perder o estigma de cone e tá marcando um golzinho ou outro lá. Apesar que faltam ali para correr, né? Como ele, pelo menos, relata. Mas... É porque o Conca é um jogador que tem aquela aura de enganche, né? De camisa 10. Só distribui o jogo, fica mais parado, não dá pra tirar a razão do Fred, né? Claro. Não tem Aí tem Fred e Conca, jogando já diferente dos principais times do Brasil hoje. Onde a gente vê todos os atacantes, inclusive quase todos os atacantes, né, voltando, fazendo um rodízio de quem volta para cobrir, ajudar a zaga e tal. Fluminense a gente já tem 2 que ficam parados, né, de início aí já. Então sofre um pouquinho nesse ponto o Fluminense, sem dúvida. Esperamos para ver se o Corinthians dessa vez não vai resolver perder para time pequeno igual ele tem costume fazer. A síndrome de Robin Hood. É com tristeza que a gente tem que anunciar, tá chegando ao final o Extracampo de hoje, mas você conferiu com a gente tudo sobre o Clássico Mineiro, teve o palpite da rodada, a tabela de classificação. É a nossa humilde análise do futebol nacional. A gente está chegando ao final, eu agradeço a você pela companhia, pela audiência, e na semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui também na TV Univale, nesse mesmo horário. Não esqueça, a gente tem reprise hoje às 6 da tarde e amanhã às 6 da manhã. Fique de olho se você não pôde assistir com a gente agora ao vivo. Estamos chegando ao fim, meu abraço para você, mais uma vez obrigado e até a próxima.